Hoje, em nosso trabalho, falaremos sobre a biologia das aves, o que nos leva ao primeiro tópico sobre elas, que é sua classificação. Pertencem ao reino Animalia, filo Chordata e subfilo Vertebrata. As aves estão classificadas entre 25 a 30 ordens, contendo cerca de 148 famílias de espécies, sendo que as principais ordens de aves são os reiformes, que são as emos e os avestruzes, os cicoiniformes, como a garça branca e a cegonha, os anseriformes, que é o ganso, cisne, pato e marreco, os galiformes, como o galo, a galinha, o peru e o pavão, os passeriformes, como o bem-te-vi, rouxinol, tico-tico e pardal, os estrigiformes, como a coruja, os psittaciformes, como ararazu, papagaio, calopsita e periquito, os falconiformes, como o gavião, falcão, águia e carará, e os columbiformes, como o pombo. As aves são classificadas por conta de inúmeros requisitos, tais como o tipo de bico, o formato da garra ou pé, os hábitos alimentares e etc. O próximo tópico sobre a biologia das aves é a sua morfologia. As penas têm diversas funções, entre elas o isolamento térmico, a impermeabilização, a camuflagem, o auxílio no voo e na natação. São trocadas anualmente em geral. Esse processo de troca de penas é conhecido como muda e sofre variações entre as diferentes famílias de aves. A morfologia das penas divide-se em 4 estruturas principais. O cálamo é uma estrutura tubular oca na base da pena que se insere na pele da ave. A rake é o eixo principal da pena de onde parte uma série de ramos conhecidos popularmente como barbas. As barbas são ramificações da rake. O conjunto de barbas em cada lado da rake forma o chamado vexilo. As bárbulas são ramificações da barba que permitem que uma permaneça unida à outra. Acima da região caudal do corpo das aves localiza-se uma glândula uropigiana, e sendo uma glândula sebácea, é responsável pela produção de uma substância de grande importância para o animal, um óleo que impermeabiliza as penas, diminuindo o contato direto com a água. Essa glândula é estimulada pelo bico e o óleo é espalhado na extensão das penas. Muitas aves são apreciadas pelos seus cantos, e o motivo pelo qual esses animais são capazes de produzir esses sons é a presença de um órgão chamado siringe. Enquanto nos mamíferos as vocalizações são produzidas pela laringe, nas aves é a siringe, localizada no final da traqueia, a responsável por essa função. Os repertórios vocais das aves variam muito e algumas espécies possuem mais de 20 vocalizações. A impressionante capacidade que as aves têm de adaptação pode ser vista nas diversas fontes de alimento que elas são capazes de explorar. Existem muitas adaptações que tornam isso possível, sendo as diferentes formas de seus bicos um importante fator. Devido à alta especialização de suas asas e pernas, o bico é a principal parte do corpo utilizada para coletar e manusear os alimentos. Dessa forma, observa-se uma grande variedade de formatos de bicos, cada um deles relacionado a um determinado hábito alimentar. Por exemplo, o bico agudo e comprido dos beija-flores é capaz de sugar o nectário das flores e dali sugar seu principal alimento. A língua é mais comprida que o próprio bico ajuda no serviço bombeando o líquido para a garganta. Já os flamingos e patos vivem na água e dela obtêm seu alimento. Para retirar partículas sólidas de um meio líquido, várias técnicas podem ser utilizadas, e uma delas é a filtragem. Essas aves apresentam no bico uma estrutura formada por uma borda serrilhada que é capaz de reter o alimento e eliminar a água. Introduzem o bico ou a cabeça na água ou lama e realizam sucção, fazendo com que a água entre pela parte frontal e saia pela lateral do bico. E assim, as partículas sólidas retidas são engolidas. As aves apresentam diversos tipos de pés que variam de acordo com a condição adaptativa de cada espécie. A disposição mais comum e conhecida é a do pé anisodáctilo, onde 3 dedos são dispostos para frente e o hálux, que é o primeiro, fica em posição contrária voltado para trás. Está presente em todos os passeriformes, nas aves de criação, como galinhas, patos e codornas. Essas aves têm a capacidade tanto de andar sobre o solo, quanto de se empoleirar em galhos e fios. O músculo responsável pelo fechamento dos dedos das aves apresenta um tendão que passa por trás da articulação do tarso com a tíbia no tornozelo. Quando a perna é dobrada, esse tendão é esticado e automaticamente fecha e trava os dedos. São os chamados
pés zigodactylos, onde dedos, o segundo e o terceiro, são dispostos para frente e 2, o hálux e o quarto, são direcionados para trás. Esse tipo de adaptação permite que os pássaros trepem em galhos e troncos de forma mais segura. Já os pés panprodactylos têm dedos, os primeiros e quartos, que podem ser revertidos e se voltarem todos para frente quando a ave pousa nas rochas. Com todos os dedos direcionados para frente, a ave tem uma grande capacidade de se manter agarrada em posição vertical, onde as águas tornam o substrato escorregadio. E o último tópico é a fisiologia das aves. Sistema respiratório. O sistema respiratório das aves é único no reino animal, contendo sacos aéreos que se comunicam com os pulmões, o oco dos ossos e a boca, contribuindo para reduzir o peso e assim permitir o voo. O sistema respiratório também contribui para a manutenção da homeotermia. Embora os pulmões sejam pequenos, existem sacos aéreos, ramificações pulmonares membranosas que penetram por algumas vísceras e mesmo no interior de cavidades de ossos longos. A movimentação constante de ar dos pulmões para os sacos aéreos e destes para os pulmões permite um suprimento renovado de oxigênio para os tecidos, o que contribui para a manutenção de elevadas taxas metabólicas. O esqueleto é a parte da anatomia das aves que melhor reflete a sua adaptação paralela, tanto para o voo quanto para a locomoção bipedal. No geral, os ossos das aves são mais finos e não possuem medula óssea, com exceção das aves que não voam, como os pinguins e avestruzes. As aves apresentam um externo com uma quilha muito desenvolvida, de onde se originam os músculos responsáveis pelo voo. O sistema digestivo das aves também apresenta características diferenciadas, como a presença do papo, que pode armazenar o excesso de alimento ingerido pelas aves. Porém, espécies como os beija-flores não possuem essa estrutura. A moela é outro diferencial do sistema digestivo das aves, armazenando pedras e outros pequenos objetos duros que auxiliam na moagem dos alimentos. As aves consomem os mais variados tipos de alimentos, frutos, néctar, sementes, insetos e outros pequenos vertebrados. Elas possuem um sistema digestivo completo, composto de boca, faringe, esôfago, papo, proventríloco, moela, intestino, cloaca e órgãos anexos, fígado e pâncreas. Ao serem engolidos, os alimentos passam pela faringe, pelo esôfago e vão para o papo, cuja função é armazenar e amolecer os alimentos. Daí, eles vão para o proventrículo, que é o estômago químico das aves, onde sofrem a ação de sucos digestivos e começam a ser digeridos. Passa então para a moela, que tem paredes grossas e musculosas, onde os alimentos são triturados. Finalmente atingem o intestino, onde as substâncias nutritivas são absorvidas pelo organismo. Os restos não aproveitados transformam-se em fezes. As aves possuem a cloaca, onde desembocam as partes finais do sistema digestivo, urinário e reprodutor, e que se abre para o exterior. Por essa bolsa, eles eliminam as fezes e a urina, e também põem os ovos. Uma característica que também favorece a homeotermia nas aves é a existência de um coração totalmente dividido em 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Não ocorre mistura de sangues. A metade direita, átrio e ventrículo direitos, trabalha exclusivamente com sangue pobre em oxigênio, encaminhando aos pulmões para a oxigenação. A metade esquerda trabalha apenas com sangue rico em oxigênio. O ventrículo esquerdo, de parede musculosa, bombeia o sangue para a artéria aorta. Assim, a todo momento, os tecidos recebem sangue ricamente oxigenado, o que garante a manutenção constante de altas taxas metabólicas. Esse fato, associado aos mecanismos de regulação térmica, favorece a sobrevivência em qualquer tipo de ambiente. A circulação é dupla e completa. Na maioria das espécies de aves, os indivíduos machos não apresentam órgão copulador. Os machos apresentam 2 testículos, dos quais saem que terminam na cloaca. A transferência dos espermatozoides do macho para o corpo da fêmea se dá através da justa posição das cloacas, que ocorre durante a cópula. As fêmeas das aves geralmente possuem o ovário e o oviduto direito atrofiados, sendo que essas estruturas aumentam de tamanho apenas durante a época de reprodução. O fato de essas estruturas estarem atrofiadas de um lado e aumentarem de tamanho somente na época de reprodução é uma adaptação ao voo. Nas aves, o útero é o local onde se forma a casca do ovo, e por isso também pode ser chamado de glândula da casca ou ainda câmara calcífera. Da vagina, o ovo é encaminhado à cloaca, de onde será eliminado do corpo da ave. A maioria das espécies de aves choca seus ovos após a postura, mantendo-os em uma temperatura adequada para que o embrião possa se desenvolver. E agora,
10 curiosidades sobre as aves. Em todo o mundo existem mais de 8.500 espécies de aves. O passarinho consegue quebrar a casca do ovo quando nasce porque ele vem com um dente especial próprio para quebrar a casca. O filhote leva 2 dias para quebrar essa casca e depois disso ele perde esse dente. O condor é a maior ave de rapina do mundo. Suas asas podem medir 3 metros de uma ponta a outra. Uma avestruz tem o mesmo tamanho de um camelo, de 1,80 m a 2,50 m de altura. A avestruz pode viver até 50 anos, enquanto a arara pode ir até os 50 anos. Entre as curiosidades sobre aves, você sabia, por exemplo, que o vocabulário dos papagaios não passa de 20 palavras? As corujas e os mochos podem enxergar no escuro quase como se fosse dia, seus olhos são grandes e adaptados à escuridão da noite. Algumas espécies de beija-flores podem voar até 150 km por hora. Os ovos de galinha são os mais consumidos porque é uma das espécies mais produtivas. Uma galinha é capaz de produzir 300 ovos por ano. Podemos elencar como a última curiosidade sobre as aves que os ossos das aves são ocos e extremamente leves, possibilitando que seus voos sejam feitos livremente.